noite a todas e todos, sejam novamente muito bem-vindos. Nós continuamos conversando sobre alguns fundamentos da pedologia e a aplicação desses fundamentos nos estudos geoarqueológicos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a organização do solo a partir da sua gênese e da atuação dos processos de intemperismo e pedogênese através de horizontes. Então, nós vamos conhecer como é que os solos se estruturam e se organizam. E como uma forma de demonstrar a aplicação desse conhecimento no âmbito da geoarqueologia, logo em seguida, nós conversaremos sobre a origem e a importância do estudo dos solos arqueológicos, principalmente os solos arqueológicos da Amazônia, as TPAs, e também solos associados a sambaquis. Então, esses solos arqueológicos, que nós na pedologia chamamos de arqueoantrossolos e que são sítios arqueológicos muito importantes, eles serão o nosso exemplo durante essa aula. Bom, lembrando, nós já conversamos sobre isso, todo o conjunto de processos que está envolvido na transformação da rocha em solo geram produtos secundários adaptados às condições superficiais. Então, nós vimos que para a rocha se transformar em solo, ela passa por um conjunto de processos e que nós damos o nome a esse conjunto de processos de intemperismo. Então, o intemperismo ele é super importante de ser entendido dessa maneira. E aí, o que a gente vai ver agora é que esse produto direto do intemperismo das rochas, que nós chamamos de saprolito e que faz parte do solo, sapro de podre e lito de rocha, rocha apodrecida, mais friável, como a gente já viu, a gente pode observar aqui nessa zona, ele vai passar por um outro conjunto de processos que vão reorganizar esses materiais e construir os horizontes do solo. Então, os horizontes do solo, ou essas camadas que formam o solo, junto com essa que é o saprolito, podem ser entendidos por nós como um produto consorciado entre intemperismo e pedogênese, processos de intemperismo e processos de pedogênese. Inclusive, nós codificamos esses horizontes e essa codificação nos serve não só para identificá-los, mas também para diferenciá-los e para classificar, para dar tipologias aos diferentes solos. O que nós vamos entender aqui, com a aula de hoje, é quais são os principais tipos de horizontes que formam essas camadas superficiais e subsuperficiais, que no conjunto chamamos de solum e que fazem parte do solo como um todo. Em síntese, então, o que nós temos é que o intemperismo, atuando sobre as rochas, transformam essas rochas em saprolitos. Esses saprolitos também são codificados, partes deles aí associadas a camadas que nós chamamos de horizontes ou camadas C. A pedogênese, processos pedogenéticos atuam sobre estes materiais, transformando eles em outras organizações, criando outras camadas que nós codificamos em A, B e alguns outros que eu vou mostrar para vocês, que juntos formam o solo. A junção de solo e saprolito nos dá o solo. Então, pedogênese vai ser esse conjunto de processos superficiais que vão diferenciar esses materiais de rocha alterada em vários aspectos, como cor, textura, que significa a quantidade de grãos que tem ali, areia, silt, argila, as estruturas, os agregados, os torrões, quando a gente pega no solo, ele é todo organizado em torrões, vão criar esses torrões. E a visão macroscópica que a gente tem disso são essas camadas, são esses horizontes. Então, a gente pode pensar na pedogênese como um conjunto de processos que levam à formação desses horizontes. E os horizontes juntos, como nós acabamos de ver, constituem o perfil do solo. Então, o perfil do solo é um corte vertical que fazemos do solo, onde estão expostos os seus horizontes. E o intemperismo e a pedogênese, eles acontecem de maneira consorciada nesse contexto,
de maneira que a rocha vai se intemperizando, vai criando o saprolito e imediatamente a gente já começa a atuação dos agentes que promovem a pedogênese, né? E são principalmente os agentes orgânicos que passam a intensificar a colonização daquele solo. Então a gente tem que pensar nos organismos. A gente já falou dos organismos, né, como um dos fatores de formação do solo, e tanto os micro quanto os meso e macro-organismos, mas também a dinâmica de circulação da água, por exemplo, nesse material intemperizado criado, removendo coisas, retirando coisas daquele sistema, né? Então, imediatamente após a criação desse saprolito, a gente já começa a transformação e a criação dessas camadas que constituem esses horizontes associados aí à pedogênese. E, a longo prazo, os solos vão ficando cada vez mais diferenciados. Essa diferenciação, né, ela se dá aqui, como vocês podem ver, criando essas camadas no perfil, e elas refletem a atuação de múltiplos processos pedogenéticos. Em linhas gerais, o que nós estamos dizendo aqui é que um solo bem evoluído, com a evolução do solo, nós vamos criando mais camadas. Essas camadas contam a história da ocorrência de processos, e esses processos estão relacionados à trajetória de como o ambiente no qual aquele solo está inserido, como esse ambiente se comportou ao longo do tempo. E aí um solo se desenvolve então, né, passa de uma rocha e se torna um solo bastante diferenciado, com várias camadas contando essas histórias. E é assim que acontece o desenvolvimento do perfil de solo. Vamos então dar uma definição para o horizonte, né? O que é um horizonte? É um volume pedológico. Quero lembrar aqui que eu falei que o solo ele é tridimensional, então o horizonte ele é tridimensional, mais ou menos paralelo à superfície do terreno, então eles concordam com essa superfície, reiterando o papel do relevo como um agente, né, um fator de formação do solo. A espessura pode variar de alguns centímetros a vários metros, mas normalmente é da ordem de 1 a vários decímetros, né? Então você pode ter um horizonte de 10 centímetros e pode ter um horizonte de 20 metros, isso depende de que horizonte é esse e de quais processos, né? E de qual contexto, nós estamos falando de que área no planeta, numa região tropical, numa região mais fria, então isso varia. Os limites inferiores e superiores de um horizonte são mais ou menos nítidos, né? Mais ou menos progressivos ou brutais, então a gente pode até observar quando acaba um horizonte e quando começa outro. Isso normalmente, quem nos ajuda a perceber isso é a variação de cores entre eles, e lateralmente, quando a gente considera que o horizonte se distribui lateralmente, a extensão dele é muito variável, né? Você pode ter um horizonte que começa e termina daí 2, 3 metros, ou um horizonte que dura quilômetros, que está ocupando aí uma paisagem bastante extensa. Então aqui eu tenho um perfil de solo, né? A representação no corte de um perfil de solo, onde a gente tem uma variação de cores que representa esses horizontes. Vamos marcar alguns desses horizontes aqui para a gente poder, né, observá-los com mais detalhe. Então, observem que aqui embaixo a gente tem umas cores bastante variadas, isso é típico do saprolito, ele mantém ainda uma diversidade de cores, muito relacionado aí a como era também essa diversidade na rocha de origem, né? Então, a gente poderia dizer que aqui tem um horizonte, que vai ser o saprolito, esse daqui. Depois a gente tem uma outra, né, divisão aqui nessa parte, onde eu tenho essa parte mais amarelada, e por fim a gente tem mais uma divisão aqui em cima, onde eu tenho essa parte escura. Então eu posso dizer que eu tenho um horizonte aqui, né, onde está aquela parte mais escura, depois vem esse vermelho, depois vem esse amarelo e depois vem esse que tem cores bastante variadas. Para vocês verem que a cor é um elemento que nos ajuda bastante a identificar os horizontes. Então vamos lá, vamos falar de como é que a gente forma esses horizontes, como é que a gente forma essas camadas que chamamos de horizontes. É justamente através dos processos pedogenéticos, né? E quais são os processos pedogenéticos?
A gente tem 4 processos principais que nós chamamos de processos gerais de formação de solo. Obviamente que isso pode ser detalhado, mas aqui na disciplina, né, até por causa do tempo que temos, nós vamos ficar no nível de estudar os processos gerais. Então, quais são eles? São 4. A gente tem a perda de matérias, que podem gerar essas diferenciações, né? A gente tem a adição de matéria, a gente tem a translocação, né, ou a movimentação de matéria dentro desses perfis, e a gente tem a transformação de matéria. A transformação de matéria é o próprio intemperismo em ação, né, que está transformando minerais primários em minerais secundários, como a gente já viu aqui, está criando argilas, está formando materiais. Ele continua, independente, né, dele ter transformado a rocha em saprolito, do saprolito para o solum, a gente continua tendo a ocorrência do intemperismo, correto? Mas a gente também passa a ter outras transformações. Você tem, por exemplo, mais matéria orgânica sendo acrescentada ali pela vegetação que cresce, pelos organismos que habitam aquele solo, e quando eles morrem, o material orgânico se transforma em matéria orgânica, que é esse produto da decomposição, né, de qualquer organismo. E, geralmente, a zona de acumulação desses materiais é principalmente a superfície do solo. Esse é um dos principais fatores, né, que nos leva a entender por que a superfície do solo é tão diferente e forma aqueles horizontes mais escuros. Aqueles são os horizontes acumuladores de matéria orgânica. Então, existe a transformação de material orgânico em matéria orgânica, né? E essa transformação se dá porque está tendo a adição deste material que não tinha ali. Então, na medida que a vegetação está adicionando material orgânico e ele está se transformando em matéria orgânica, e isso criando aqueles horizontes superficiais, né, que a gente chama de AOH, a gente vai ver isso, eu estou tendo o consórcio entre transformação e adição para gerar aquela camada. E eu posso ter adição de várias outras coisas, né? Quando esse enriquecimento, esse ganho, é de alguma coisa que veio de fora do perfil para dentro do perfil, né? A gente está falando de uma adição. Mas quando ela se movimentou assim, da parte de cima para a parte de baixo, dentro daquela mesma seção, a gente diz que teve uma translocação ou apenas uma remobilização de fluxos no interior daquele próprio perfil. Então, qual que é a diferença, né? Quando você tem alguma coisa que passa a fazer parte de um perfil e ela foi adicionado de alguma coisa de fora, algo que veio de fora, é adição. Quando aquilo só se movimentou de baixo para cima ou de cima para baixo dentro daquela massa de solo, é a translocação. E, por fim, você pode, além de transformar coisas, de translocar coisas e de adicionar coisas, você pode perder. Então, todas as vezes que a gente tem algum material que está ali e ele sai dali, isso é perda. Tudo isso, ou ganhar material, adição, ou perder material, perda, ou o material se movimentar ali dentro, translocação, ou aquele material se transformar em outro, são os processos pedogenéticos que vão criar aqueles horizontes. Então, aqueles horizontes que nós vimos, né, diferentes cores, eles são reflexo de consórcios. Estou falando bastante essa palavra hoje. É uma cooperação solidária entre um ou mais tipos de processos pedogenéticos, né, que estão acontecendo dentro daquele perfil. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa observar. E aí, a gente vem estudando como é que esses horizontes vão surgindo através desses processos pedogenéticos em diferentes etapas, que são 3 principais. Essas etapas contam a história de formação de solos num modelo mais ou menos progressivo, que é um modelo didático, né, para a gente entender isso, como é que esses horizontes surgem a partir da transformação aí, ao longo do tempo, e entender como que o solo se torna esse conjunto de camadas diferenciadas, tá? Então, a primeira etapa seria esses mecanismos de alteração e de acumulação de matéria orgânica atuando em conjunto, formando 2 horizontes superficiais.
dois horizontes principais. Na superfície, um horizonte orgânico ou organomineral, e em profundidade, o horizonte de alteração da rocha-mãe ou saprolito, né? Nesse caso aqui, então, eu peguei a rocha, está sendo adicionado matéria orgânica nela, porque a vegetação cresce, inclusive, em cima da rocha. Pode, né, dependendo do contexto, serem vegetações de tipos diferentes. Um campo rupestre, né? Rupestre vem disso, ele cresce na rocha. Mas em outras áreas pode até ser uma vegetação de maior porte, depende da umidade, mas a vegetação começa a crescer, começa a colocar matéria orgânica. Então, os dois primeiros horizontes que se formam é aqueles mais escuros na superfície, que cria matéria orgânica, e aqueles horizontes em profundidade associados ao intemperismo das rochas, ou seja, o saprolito. Então, nós temos esses dois como os primeiros. Aqui tem um exemplo, né? Eu tenho, então, esses horizontes superficiais ricos em matéria orgânica, e aqui embaixo eu tenho um horizonte que é o saprolito de uma rocha, que neste caso aqui é um calcário. Então, vê que tem poucos tipos de horizontes no solo. Só esses daqui e esses daqui, né? Já me adiantando um pouco, a gente chama esse de A e esse de C. Aqui é a mesma coisa, a gente inclusive ainda vê a rocha, observa, você vê a rocha, e uma coisa muito ralinha aqui, né, de matéria orgânica sendo adicionada nesse sistema. Então tem um horizonte sendo formado aqui, e o outro que é essa rocha aqui, que está sendo intemperizada. Só esses dois. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vê muito pouco de um horizonte orgânico aqui em cima. Esse pedaço aqui, que é rocha mais alterada, né? Isso aqui são rochas ferruginosas, as rochas que acontecem aqui no quadrilátero ferrífero, aqui na nossa região, né? Lá para o lado de Ouro Preto. É nesse material aqui que é explorado o minério de ferro. E aqui é ele mais fresco, né? Ele tem essa cor acinzentada, quando ele vira o saprolito dele, fica com essa cor avermelhada aqui, oxidada. Então, observa que tem rocha, saprolito dela, e praticamente nada de material orgânico adicionado na superfície. Depois, vem a etapa em que os mecanismos de alteração se acentuam e aqueles saprolitos passam a se transformar em novas organizações que são, na verdade, novos horizontes. Então, um ou mais tipos de horizontes aparecem, e as estruturas que marcam a rocha-mãe, né, a rocha de origem, elas desaparecem e a gente começa a formar horizontes que têm características mais homogêneas. Neste caso, o solo se torna medianamente diferenciado. Então, olha só, aquele primeiro, comparativamente, era só esse material branco com o material preto em cima, né? Aqui formou-se esse material mais avermelhado. Repare que não foi depositado isso, depois depositou isso, depois depositou isso. Existia isso, e a interação entre os dois transformou este daqui, então esse daqui até lá em cima, nisso daqui. Então, este horizonte que nós estamos vendo aqui já foi esse material esbranquiçado que nós estamos vendo aqui embaixo. Essa é a grande diferença entre camadas sedimentares e horizontes pedológicos. A camada sedimentar, você tem uma camada, deposita a outra, deposita a outra, deposita a outra. Elas são formadas sem relação genética uma com a outra. Uma camada pode até ter vindo de um lugar que não tem nada a ver, né? E ela é depositada ali. O horizonte de solo não. Um evolui a partir da transformação do outro, como o que a gente está vendo aqui. Aqui também, né? Então a gente tem aquele horizonte superficial aqui, né? Mais rico em matéria orgânica, e aqui o saprolito da rocha. Esse daqui no meio, dessa cor mais avermelhada, se formou depois. Então, ó, era 1 e 2, agora é 1, 2, 3. Né? Então, o solo está ganhando mais horizontes, ele está se tornando medianamente diferenciado. Aqui a gente vê isso também. Aqui embaixo está o saprolito da rocha, aí vem esse horizontão vermelho aqui que se formou, e esse em cima aqui, né, que é um pouquinho mais amarronzado, muito difuso, muito difícil de ver a relação entre as camadas olhando apenas uma foto. Por quê? Olha a espessura aqui, né? Tem uma faca aqui para vocês verem em escala. Isso já é bastante espesso. Quanto mais espesso, em geral, né, a tendência é que vá
mais homogeneizando esse sistema e, por isso, a gente vai ter dificuldade de separar os horizontes. E aí vem a terceira etapa, é quando intensificam-se todos aqueles processos que eu falei, né? De saída de coisas, entrada de coisas, movimentações, e meio que o solo ele vai ganhar uma identidade a partir do que está acontecendo. Então, nós temos vários tipos possíveis de organizações entre esses horizontes, porque nós temos uma variação, né, entre a interação desses processos. Tem um sistema que pode perder mais, não ganhar nada, outro que pode só estar ganhando, pode ganhar e aquilo se movimentar dentro do perfil. Então, por causa disso, né, nós temos uma diferenciação que se acentua, mas o resultado final é bastante variável. Então, você forma vários tipos de horizontes. Se você tem muita perda, você forma um horizonte eluvial, que exporta, né? Ele é empobrecido porque ele exporta, eluvial. O iluvial é o que ganha. Então, alguns horizontes ganham o que veio de outro horizonte ou que veio de fora do perfil. Então, ele é iluvial, ele ganha. Aí a gente tem horizontes que podem estar acumulando mais sais do que outros, horizontes que podem estar acumulando materiais pela alteração de minerais primários, horizontes que podem estar acumulando alguma coisa por causa de um enriquecimento relativo a partir da saída de outros. Ou seja, a história se torna complexa e o solo vai se tornando muito diferenciado, que é como a gente pode ver aqui, né? Então, várias camadas, se diferenciando, marcando etapas evolutivas. Observe, aqui tem essa, que está codificada como C, a gente vai ver, essa daqui como B, essa daqui como E, essa daqui como A, e ainda tem esse material bem fininho em cima aqui, mais escuro ainda, mais preto aqui em cima, que está como O. Essa daqui já tem C, já tem esse BCA aqui, já tem essa outra camada aqui, né? Então, o solo está se tornando bastante diferenciado. E aí a gente tem que lembrar que isso daqui é um modelo, né, de interpretação, mas a qualquer momento você pode ter coisas que acontecem, eventos que acontecem que mudam a trajetória disso, podem ou não ficar registrados, né, porque isso pode ou não afetar o horizonte, ou podem interromper isso, né, esse processo de criação de horizontes. Então, por exemplo, excesso de água, ele pode pegar qualquer horizonte e transformar ele num material típico dessas áreas com excesso de água. Então, se uma área é inundada, e aquilo ali começa a acontecer ao longo de muito tempo, né, da ordem de centenas de anos, aí, talvez, pelo menos dezenas, aquilo pode ser transformado no que a gente chama de horizonte hidromórfico, como naqueles brejos que nós vimos, onde as argilas cinzas são coletadas. Então, qualquer área que passa a ser alagada pode, não importa o que tinha lá, ela pode ser transformada, né, nesse contexto. Pode ter intervenção humana modificando, e é isso onde a gente quer chegar, né? E pode ter erosão também. Aqui tem 3 exemplos apenas. Você pode ter erosão que ou tira material dali, interrompe esse processo, ou soterra aquilo, né? Inclusive, quando soterra um solo que estava sendo formado e ele fossiliza ali dentro, a gente chama ele de paleossolo, tá bom? Bom, e aí para a gente encerrar essa primeira parte, antes de ir para a contextualização com os nossos arqueoantrossolos, é importante então que, além de entender que os horizontes são criados, são desenvolvidos a partir dos processos pedogenéticos, a gente também precisa tipificá-los. E a melhor separação que a gente tem é dividir entre horizontes superficiais e horizontes subsuperficiais, né? Vou mostrar para vocês. Então, quem são os horizontes superficiais? São aqueles que estão no contato mais superior do solo com, né, a parte exterior a ele, onde está a biosfera, onde está a atmosfera, e por causa disso, eles são os horizontes que acumulam mais matéria orgânica. Então, eles podem até ter materiais minerais derivados do seu material de origem, lá daquelas rochas, aquelas argilas, aquelas areias, tudo que está vindo de lá, né, na forma de diversos tipos de minerais. Mas é na superfície do solo que eu tenho mais incremento de matéria orgânica, porque é na superfície do solo que a gente tem a maior densidade, né, de ocupação biológica. Então, tem 3 tipos de horizontes superficiais, e esses 3 tipos estão relacionados ao quanto de matéria orgânica eu tenho. Então, os 2 que são orgânicos é praticamente assim,
mais matéria orgânica do que minerais, então eu tenho muita matéria orgânica, né? É o O e o H. O O, quando essa matéria orgânica está bem decomposta, e geralmente são áreas com melhor drenagem. E o H é quando essa matéria orgânica está mal decomposta ainda e eu percebo muitas fibras vegetais, principalmente, né? Porque a vegetação é o principal incremento de matéria orgânica, quem faz é a vegetação, como, por exemplo, o xaxim. Vocês conhecem o xaxim que se planta uma samambaia? Aquilo é retirado de um solo, que é um horizonte H, né? Então você tem você tem um emaranhado de fibras. No O, você teria mais ou menos o material que, quando a gente faz uma compostagem, aquilo é um horizonte O. Você está criando um horizonte O. A matéria orgânica é mais umificada, ela é mais, ela está no tamanho argila também, né? Ela é mais decomposta. Então você pega aquele material, né, fofo. Você pega, parece um barro, só que é um barro orgânico, tá? E o horizonte A é o que vai misturar matéria orgânica com material mineral. Então, dentro dele pode ter minerais de argila, caulinita, pode ter algumas argilas como gibsita, guetita, enfim, tem minerais, mas também tem matéria orgânica junto, né? E é assim que a gente diferencia os dois. Então, observe, normalmente o O está mais na superfície, um solo pode não contê-lo, né? Muita fibra vegetal, e logo em seguida vem o A, que é essa transição entre só matéria orgânica e matéria orgânica com minerais. Porque daqui para baixo vai reduzir a matéria orgânica e vai ser mais mineral, né? Aqui outro exemplo, mas com um O muito mais espesso. Então, observe, olha a transição aqui, ó, entre esse horizonte O, que aqui está dividido em subtipos, a gente não vai ver isso, e o horizonte A daqui para baixo, correto? E aqui uma área brejosa, né, onde eu tenho um grande horizonte O, isso são as turfeiras. As turfeiras, o que é uma turfa? É um grande horizonte O ou um grande horizonte H bastante espesso, que normalmente vão acontecer em dois ambientes, ou nas áreas alagadas, ou nas áreas mais frias. Porque as duas condições, elas reduzem a atividade microbiológica. E quando você reduz a atividade microbiológica, você preserva a matéria orgânica. É mais ou menos, você quer que um alimento conserve mais. O que você faz? Coloca na geladeira. Quando você reduz a temperatura, então, áreas mais frias, você tem maior preservação da matéria orgânica, né? A matéria orgânica é comida para a atividade biológica. Se a atividade biológica é menor, a matéria orgânica se preserva. Então, você precisa ter fonte, ela precisa estar sendo adicionada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser totalmente consumida. Vou colocar um ambiente para vocês que é exatamente o contrário e que quebra um paradigma. Amazônia. A gente pensa na Amazônia como um lugar cheio de matéria orgânica. E é verdade. Muita matéria orgânica é adicionada pela floresta. Só que a própria floresta consome muito essa matéria orgânica que ela adiciona. Então, o tempo de ciclagem do carbono ali pode ser entre 6 e 10 anos. Isso vai fazer com que ele não se acumule. Então, os solos da Amazônia não vão ter horizontes A, esses horizontes superficiais, não vão ter horizontes OH desenvolvidos. Eles vão ter horizontes pouco desenvolvidos. Há pouco acúmulo de matéria orgânica na superfície. Ao contrário do que a gente imagina, né? Porque ela não se acumula ali, porque ela é bastante utilizada. Não significa que ela não é adicionada, tá? Então, isso é uma notação. E aqui, mostrando para vocês um outro horizonte A bem ralinho aqui, em cima, né, já de um material de rocha, num solo pouco diferenciado. Bem, aí vem os horizontes subsuperficiais, né, que naquela condição de moderadamente a muito diferenciado, eles são os que vão marcar para a gente o que está acontecendo com esse solo. Então, a gente tem um horizonte que a gente chama de E, que é quando você tem as perdas. Então, é o horizonte formado dentro de um setor que perdeu algo. Então, ele é o horizonte que sofreu a perda. Por isso, normalmente, ele vai ficar mais claro, porque as perdas envolvem a perda daquilo que dá cor, como a matéria orgânica dá cor no solo, a cor preta, né? Algumas argilas dão cor, como a hematita da cor vermelha, a guetita da cor amarela. Então, esse horizonte está perdendo coisas, está saindo dele. Então, ele é um horizonte caracterizado por isso, por
exportar. Por isso, horizonte E. Tem o horizonte B, que é o típico horizonte que vai marcar qual o processo pedogenético que está mais atuando, né? Ele é principalmente mineral, originado por transformações acentuadas do material de origem do solo ou por ganho de alguma coisa, normalmente não sofre perdas, e pode ser subdividido em diversos tipos de horizonte B, que é inclusive o que a gente usa para classificar os solos. Então, como é que a gente classifica o solo, né? É principalmente pelo tipo de B que aparece ali. O principal solo aqui no território brasileiro é o latossolo, são solos muito desenvolvidos, né? Muito intemperizados, profundos, que é o que a gente mais vê por aí, e ele tem um tipo de B que é o B latossólico, que a gente usa inclusive uma letrinha, um BW, W de weathering, weathering de intemperismo, para falar que é um B bastante intemperizado. E tem um horizonte chamado F, que é um horizonte endurecido que acontece geralmente em áreas que a gente tem a laterita na forma de uma coraça endurecida, que aqui na região, a laterita ferruginosa nós chamamos de canga, né? Então, a gente tem um tipo de horizonte para dar a denominação quando você teve a cimentação de ferro e ele formou aí uma canga, é o horizonte F. Aqui vou mostrar para vocês algumas fotos, né, em que eu tenho um horizonte A, superficial, aí vem um Bzinho aqui, ó, bem medianamente desenvolvido, e depois vem o C, que é o que a gente vai ver agora. Mas só porque a gente já viu esse A, já falou dele, e agora eu estou falando do B. Esse B está marcando para a gente, ele é muito pouco espesso, muito pouco desenvolvido. Ele está me dizendo que ali, intemperismo e pedogênese ainda são fracos. Ele não se desenvolveu muito, né? Aqui também, observe, eu tenho aqui um horizonte A, esse eu vou desenhar para vocês. Ó, o A está aqui, então, vocês estão vendo o A aqui, ó. Correto? O E, então tem o horizonte E, depois, então, tem um A aqui tem um E. Observe que ele é clarinho, ele perdeu argila para esse daqui, ó, que é um B. E aqui embaixo, eu ainda vou falar dele, é o horizonte C, ou seja, o saprolito. Então, eu consigo ir identificando e dando tipologia para esses horizontes, tá? Aqui a gente também tem um que tem essa cor mais amarelada por cima e depois vem um horizonte mais esbranquiçado, né? Só que esse esbranquiçado tem umas pintinhas vermelhas, tá vendo? A gente chama de plintita. E essas plintitas dão nome para esse horizonte aqui. Então, eu daria um nome para esse e daria um nome para esse. Seriam dois tipos de horizonte B. Então, tem um horizonte A lá em cima, ó, um A aqui, aqui um tipo de B, que eu vou estudar, e aqui outro tipo de B, porque o fato de ter essas plintitas em grande quantidade podem dar um nome para ele, e lá para baixo, né, vai aparecer quem? O C, o saprolito, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Enfim, essa é a nossa constatação aqui da presença de horizonte B. E, por fim, vem os horizontes da base, que é, na verdade, o saprolito, né? Que a gente chama ele de horizonte C, horizonte R, quando é a rocha, né? Pouco ou quase nada alterada. Ela não pode ser cortada com uma pá, enquanto esse daqui, né? Eu consigo cortar com uma pá. Então, o horizonte C é o que a gente, como a gente chama, né, a parte aí principal do saprolito da rocha alterada. Aqui para vocês verem um A sobre um C, que é rocha alterada, sobre um R, que é rocha mais fresca. E no final, o que a gente tem? Né? Essa montagem do solo, como a gente viu. Então, tem a rocha aqui. Então, qual o nome que você vai dar para essa rocha em termos de horizonte? Professor, eu vou chamar ela de R. Então, aqui está a camada R. Aí vem o saprolito, né, que está aqui, que eu vou chamar ele de camada C, e vem o solo, né, que de cima para baixo vai ser o A, aquele que tem mais matéria orgânica superficial, e o B. Vamos fazer aqui na foto? Então, vamos separar aqui, ó. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o C, e aqui eu tenho o R.
Então, isso é só uma demonstração para vocês, né, de como a gente pode ter essa organização em horizontes e que eles refletem processos pedogenéticos e que tudo isso junto forma o nosso querido solo. Agora, eu estou o tempo inteiro falando de solos que vieram de quem? De rochas. Solos que vieram de materiais naturais, desenvolvidos aí ao longo do tempo geológico, que quando expostos à superfície, passam pelos processos de intemperismo e pedogênese e formam um solo. Né? Então, o tempo inteiro eu estou falando o solo da rocha, o solo da rocha, o solo da rocha. Está na hora da gente pontuar e colocar um e se na nossa história. Primeiro e se o material de origem não for um solo? Quando a gente fala que o solo é derivado de um material de origem, eu vou inserir um pouco de mais de complexidade aqui agora para vocês. Eu quero dizer que o principal material de origem dos solos é a rocha, mas não é exclusivo. A rocha não é o único material de origem dos solos. Então, significa que esses processos de intemperismo e pedogênese podem atuar sobre outros materiais e esses outros materiais se transformarem em solo? Sim. Por exemplo, e se, em vez de uma rocha, for um pacote de sedimentos? Um pacote de sedimento depositado na beira de um rio pode se transformar em solo? Pode, porque ele é um material mineral, como a rocha, que vai passar, né, pelos processos de intemperismo e pedogênese do mesmo jeito. E esses horizontes, essas camadas construídas pela pedogênese, pelo incremento de matéria orgânica, pelo transporte que um bichinho faz, levando uma coisa daqui para ali, pela água, que também pega uma partícula, leva daqui para lá, isso pode acontecer também com o pacote de sedimentos. Então, material de origem de um solo não é só a rocha. Material de origem de solo pode ser sedimentos. Sedimentos já são partículas minerais que estão, né, fragmentadas, soltas, e elas podem dar origem a um solo do mesmo jeito. E se esse pacote de sedimento tiver rico em artefatos arqueológicos? Ou seja, e se ele for um sítio? Então, olha só, o solo não vem única e exclusivamente da rocha, ele pode vir pela transformação de sedimentos. E se esse pacote de sedimentos está cheio de material arqueológico ali dentro? Será que isso não pode dar origem a um solo? Então, esse é um dos elos mais interessantes entre a pedologia e a arqueologia. É quando a gente começa a aplicar todo esse conhecimento sobre a formação de solos, a origem de solos, mas não para materiais naturais, que é o mais tradicional, que as rochas, ou sedimentos naturais, mas os sedimentos associados aos sítios. Eu posso usar tudo isso que eu falei para vocês de as coisas se intemperismam, se transformam em outras coisas, as coisas vêm de fora para dentro, elas migram ali, elas são retiradas. Todos esses raciocínios que me levam a entender a origem do solo, eles podem ser aplicados para estudar a origem dos solos sob sedimentos que tiveram contribuição humana. Ou seja, sobre pacotes de sedimentos ou depósitos sedimentares, porque o sítio é um depósito sedimentar, mas que dentro dele eu tenho elementos que me falam sobre a ocupação humana de um determinado território. Então eu tenho a pedogênese sobre rocha, a pedogênese sobre sedimentos que o rio depositou, mas eu tenho também a pedogênese sobre depósitos antrópicos, depósitos humanos, e muitas vezes de contexto arqueológico. Então a pedogênese, a pedologia, nos serve para estudar muito os processos de transformação pós-deposicionais que acontecem nos sítios arqueológicos. E nós, inclusive, falamos que ali, a partir disso, se formam o que nós chamamos de solos antrópicos, ou arqueoantrossolos, quando esses solos antrópicos são sob pacotes sedimentares com registro arqueológico, né, refletindo esses grupos humanos do passado. Nos cabe aqui, então, detalhar melhor isso e falar melhor desse assunto.
Então, a continuação da aula, o que vai vir em seguida, é um detalhamento sobre a origem desses arqueoantrossolos. Nós temos como um dos objetos de estudos da arqueologia os depósitos que contêm os vestígios da ocupação humana passada, né? Então, esses depósitos, que estão cheios de artefatos, como, por exemplo, materiais líticos, cerâmica, sepultamentos, fragmentos diversificados relacionados ao que comiam, por exemplo, esses depósitos, eles são de interesse da arqueologia e, uma vez formados, eles são submetidos à atuação dos mesmos fatores ambientais, né, que transformam os depósitos sedimentares de origem natural ou as rochas. Ou seja, eles também podem passar por pedogênese. E uma vez sendo submetidos à pedogênese, eles podem ser transformados em solos arqueológicos ou solos antrópicos, né, de contexto arqueológico. Bom, essa questão, então, da atividade humana como um fator de formação do solo, ela pode se processar basicamente de duas maneiras. A primeira delas é quando essa atividade humana sobre a superfície, ela conduz a uma aceleração de processos que são naturais e que ocorreriam ali independentes, né, da presença de grupos humanos. A outra forma que a gente, né, observa é quando esses grupos humanos, através aí das suas atividades, eles executam diretamente o papel de agente formador do solo. Então, qual que é a diferença? De um lado, eu posso influenciar, por exemplo, na circulação da água, na temperatura ali local, na própria distribuição dos organismos, da vegetação, da fauna. Eu posso, de certa maneira, modificar algum contexto ambiental associado a uma intervenção, e isso pode, em médio prazo, conduzir a uma transformação daquele ambiente que vai resultar numa implicação na formação dos solos, né? Quando eu estou falando desse caso, então eu estou dizendo que eu tive uma certa indução da pedogênese. Agora, em outros termos, eu posso executar diretamente o papel de agente formador daquele solo, né? Depositando materiais ali que, porventura, não seriam depositados naturais, executando determinadas ações que vão produzir os processos necessários à gênese de determinados materiais. Nestes casos em que eu atuo diretamente formando o solo, né, eu tenho um solo que pode ser chamado de solo construído. Seja um solo induzido ou um solo construído, nos dois casos, eu tenho uma demonstração muito clara que hoje a gente não pode mais negligenciar o papel da atividade humana como um agente de transformação dos solos na paisagem. Aqui a gente tem um exemplo, né, do lado esquerdo de vocês eu tenho na letra 1 aqui um tecnossolo, associado, né, a um rompimento de uma barragem e a formação, esse daqui, no caso, é um tecnossolo associado ao rompimento da barragem de Mariana, então ele está aqui um pacote de rejeitos da mineração depositado sobre um solo que já existia pré-existente, e neste outro caso aqui, eu tenho um arqueantrossolo do tipo terra preta, onde eu já tenho uma intervenção antrópica distinta. Por quê? Nesse caso aqui, o material depositado sobre a superfície corresponde, né, a uma temporalidade muito mais rápida do que o que eu estou vendo aqui, ó. Aqui foram depositados materiais cerâmicos, como a gente vê nesses pedacinhos, né, restos de conchas, excrementos e outros materiais que, com o tempo, degradaram e produziram a matéria orgânica que eu estou vendo aqui. Além disso, eu tive a inserção de fogo, e esse fogo, como uma técnica de intervenção, também permitiu a formação, né, desse carbono orgânico bastante estável que a gente está vendo aqui. Então, nos dois casos, eu tenho interferências antrópicas, mas eu tenho interferências antrópicas de maneiras distintas, certo? Aqui na disciplina, nós vamos focar, sobretudo neste módulo 4, e nesta aula,
principalmente neste tipo de solo antrópico, tá? Nos arqueoantrossolos. Como é que a gente pode pensar, então, a formação de solos antrópicos e, dentro desse contexto, os arqueoantrossolos que nós acabamos de mostrar? Toda a pedogênese, conduzida aí por um conjunto de processos, ok? Tem uma relação com fatores. Então, o material de origem se relaciona com fatores do clima, da hidrosfera, da biosfera, e vai conduzir aí a pedogênese. Então, eu vou ter um solo formado, né, que está aqui marcado como N. O que significa N? Sistema solo natural multimilenar. Então, algo com uma temporalidade muito longa, né? Quando eu tenho as intervenções antrópicas, então, legados de processos poligenéticos antropedogênicos, eu posso introduzir transformações nesse solo e formar um sistema solo HN, que vai misturar tanto os materiais daquele sistema solo N, produzido em condições naturais, quanto o registro, não só dos materiais, mas das consequências das intervenções antrópicas. Neste contexto aqui, como são ocupações humanas, né, do passado, vou ter o HN, o sistema solo histórico. E aqui, quando eu chego, né, numa temporalidade mais recente, até incluindo aí uma intensificação da intervenção antrópica sobre esses solos, eu vou ter a antropogênese, né, ou antropedogênese, e esses processos antrópicos contemporâneos vão modificar ainda mais esses solos, constituindo um sistema solo HN, ou seja, atividades antrópicas contemporâneas. Então, o que eu estou vendo aqui é que eu posso ter um solo que, quando chegar nesse nível aqui, ele passou por diversas intervenções, tanto da ordem da gênese associada aos componentes naturais, quanto da ocupação e da influência que essa ocupação humana exerceu sobre esses solos. A gente pode fazer a leitura desse gráfico pensando que os solos que chegam até nós, eles são, então, memória de toda essa história natural e antropogênica às quais os mesmos foram submetidos. Nós vamos trabalhar com dois exemplos básicos aqui. Dois solos antrópicos que estão associados a registros arqueológicos. O primeiro deles é o Terra Preta da Amazônia. Por definição, o que é uma TPA? É um solo com um horizonte superficial de vários decímetros de espessura, certo? Composto por um conjunto de materiais transformados ao longo do tempo, cuja inserção tem como justificativa ocupação humana pretérita. Então, a gente tem aqui uma série de elementos que foram incorporados, cerâmicas, às vezes sepultamentos, eles dizem muito sobre os tipos de usos e ocupações que se davam dentro daquele contexto, certo? E esses materiais vão sendo incorporados, técnicas, por exemplo, como fogo, vão sendo praticadas em fogueiras, etc., e isso vai dando àquele solo uma caracterização muito distinta daquela que ele naturalmente teria caso essa intervenção antrópica não tivesse ocorrido. Então, normalmente são solos que vão apresentar níveis elevados de matéria orgânica, biocarvão, nutrientes, especialmente fósforo, marcando o contato aí com esses ossos e a degradação deles ao longo do tempo. Então, as terras pretas, grosso modo, elas representam um solo antropogênico que apresentam um horizonte antrópico associado a essa intervenção passada e ao produto da transformação dela ao longo do tempo. Então, a Terra Preta tem sua importância inegável, ela serve tanto a arqueologia / geoarqueologia quanto a pedologia, e aí a gente tem que estudá-la, trazer a evidência, né, de assentamentos permanentes e semi-permanentes pré-históricos, de lavouras permanentes ou semi-permanentes, mas também entender a dinâmica da ocupação humana a partir da espacialidade que essas terras pretas apresentam.
Então, um diálogo, né, muito grande do presente, de como elas se distribuem hoje, como nós percebemos e entendemos a distribuição delas, com o passado, de como esses grupos humanos se estruturaram e, de maneira muito dinâmica, viveram ao longo do tempo, certo? Então, a gente tem essa perspectiva de ser possível tentar contar essa história, né? Tentar imaginar como isso acontecia. Mas também como uma perspectiva de olhar para o futuro e pensar a Terra Preta, como eu já disse, como um legado que nos traz a memória de uma interação entre grupos humanos e a Terra. Ok? Então tá aí uma foto, né, de uma belíssima Terra Preta, e em termos de datação a gente tem dados muito variadas, mais ou menos de 2.500 a 500 anos, ainda que alguns autores falem aí de terra pretas de 4.800 anos. Essas idades são as terras pretas principalmente para a Amazônia brasileira. Como é que elas se formam, né? Então, no início, tinha uma hipótese que era geogênica. Como os solos da Amazônia não são ricos em matéria orgânica, não apresentam esses horizontes orgânicos profundos, espessos, quando isso era encontrado, a ideia é que isso tinha uma origem por algum processo natural geológico. E aí, os dois mais indicados foram vulcanismo e sedimentação. Posteriormente, eles foram sendo rejeitados porque a gente foi percebendo que as terras pretas, elas possuem, a despeito da formação desse horizonte, as mesmas características, né, mineralógicas, morfológicas, nos demais constituintes, nos outros horizontes, dos solos do entorno. Então, vem a hipótese antropogênica, né, em que começa a ser entendido como o produto da transformação de um solo pré-existente por ocupações humanas. Tá? E uma das questões mais importantes é a origem do carvão vegetal, que até então está parcialmente respondida. Qual que é a hipótese? Né? Assim, é o resíduo da queima incompleta da biomassa. Uma queima natural ou uma queima antrópica? Induzida pelos grupos humanos? Será que era utilização de fogueira para preparo de alimento? Será que eram rituais espirituais? Era mais de uma coisa, né? Era a queima de material orgânico como galhos antes de serem adicionados ao cultivo? Então, qual que era o motivo que justifica a presença desse carbono pirogênico, ou seja, de origem pelo fogo, que nós chamamos de black carbon e que está lá na Terra Preta? É uma das questões, né, centrais a serem respondidas aí. Indiscutivelmente, a terra preta ela leva a uma melhoria na fertilidade dos solos que, da região Amazônia, como a gente já disse, não são férteis. Né? E por quê? Porque ela tem adição de cinza, de matéria orgânica da planície de inundação, da biomassa que é retirada dos rios através dos peixes, né? Os ossos são enterrados também, dos alimentos outros que foram ali enterrados, do esterco, né? Do excremento humano e da biomassa vegetal. Então, indiscutivelmente, as terras pretas são mais férteis, né, que os solos que lhe antecederam aí. Aqui um modelinho bastante, né, simplificado da gênese da terra preta, em que você tem adição tanto de material inorgânico quanto de orgânico, e que no final vai levar, através da matéria orgânica do solo mais lábil, mais móvel, a uma geração de um estoque de nutrientes que vai impactar na biomassa vegetal. Então, a pergunta qual é a participação, né, da atividade humana na transformação da terra preta e qual é o papel da terra preta na transformação da paisagem como um todo. Né? Isso que nos orienta a pensar para além de um solo que foi afetado pela atividade, né, de ocupação aí no passado. Isso também, né, mostra a importância de se perguntar se foi intencional ou não. Hoje, a gente tem tanto, né, as duas vertentes são defendidas, tanto processos intencionais como não intencionais, gente defendendo que foi criada com o fim de possibilitar a produção em escala local, mas que na medida que isso foi acontecendo, foi levando ao crescimento demográfico, isso levou uma auto-organização do processo, né? Então, se você intencionalmente produziu a terra preta para melhorar as condições nutricionais de um solo, para plantar para comer, e comendo mais a população aumentou, então você começou a ter que produzir mais terra preta, então você começou a migrar em função disso. Então,
Então, essas questões, né, que giram em torno da Terra Preta mostram como que elas são interessantes para a gente pensar em aspectos como organização do espaço. Então, a Terra Preta também aí trazendo informações que são bastante úteis a essa geografia que remete a uma temporalidade que não é do Odier, ok? Aqui está uma distribuição de Terra Preta ao longo de uma sequência circular que foi atribuída aí pelos autores lá no Alto Xingu como a representação de uma antiga aldeia, né? Muitos dos fragmentos encontrados dentro desses solos cerâmicos, principalmente, refletem aí utilidade e, por causa disso, contam também sobre a história de organização daqueles grupos humanos, certo? Na escala da vertente, entendendo onde estão e como são essas terras pretas, a gente pode pensar, né, em ambientes com ocupações temporárias, pela pouca incidência de terra preta, ou pelo fato dela estar enterrada, então significa que a dinâmica fluvial interferia naquela área, então provavelmente ela era abandonada episodicamente, e outros sistemas em que, na terra firme, a terra preta, as manchas são maiores, são mais contínuas, né, e marcam aí, então, ocupações mais fixas. Tudo isso daqui pode nos revelar um pouco esses solos como indicadores de organização aí desses grupos humanos nessas paisagens. Essa discussão, ela leva a pensar quão prístina, quão natural, quão intocada é a Amazônia, porque as paisagens antrópicas, né, ou seja, as paisagens que foram reorganizadas a partir de elementos humanos na Amazônia, elas são bastante extensas, né? Então isso parte para uma discussão bastante amadurecida sobre a paisagem amazônica, certo? E para que ela seja respondida, a gente precisa pensar aí qual que é a extensão das paisagens antropizadas na Amazônia, já que a gente saiu da Terra Preta numa escala local da aldeia, passou pela vertente, agora a gente vai olhar para um sistema, né, regional, para uma unidade regional, que é o bioma amazônico. Então tem esse mapinha aí, indicando, né, por pontinhos aí, áreas em que foram, né, encontradas terras pretas, e quando você estuda o que é o significado dessa terra preta, né, agricultura incipiente, horticultura de floresta tropical, você vê o que os autores aqui, né, Costa et al., identificam como sociedades muito complexas e hierarquizadas, longe de um primitivismo, né, geralmente acometido a essas comunidades. Então, organizações sociais bastante complexas, muito determinadas e que têm aí as terras pretas como uma expressão disso. Além das terras pretas, como eu disse para vocês, a gente não pode esquecer que a gente tem os importantes solos sobre sambaquis. Essa ilustração belíssima da Mariana Massarani mostra para a gente o que é o sambaqui. Também é um depósito construído, mas que tem uma concentração, né, de conchas muito grande, né? Então, sambaqui vem de uma palavra de origem tupi chamada tamba, conchas e que amontoado. São essas elevações em zonas litorâneas e algumas, né, até para o interior do continente, chegando nos tabuleiros aí de materiais de concheiros depositados, às vezes com sepultamento, eventualmente cerâmica também, material lítico, e que, uma vez formados, passam a ser afetados pela pedogênese e podem se transformar em solos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma porção aqui que tem um horizonte A, né, que está, inclusive, enterrado por mais um pacote, que representa um período em que a ocupação desse sambaqui, a deposição dessas conchas que vocês estão vendo, foi possivelmente interrompida. Então, você vai tendo a deposição das conchas, eles vão se alimentando lá, pescando, comendo, jogando. Se existe um abandono temporário daquele, ou, né, fixo, as pessoas deixam de jogar coisas ali, aquelas conchas começam a se degradar, porque estão expostas, isso vai liberar nutrientes, a vegetação pode
crescer em cima daquele amontoado ali, como vocês estão vendo aqui, e isso vai promover a formação de horizontes orgânicos altamente ricos em carbonatos, né? Você pode chegar a encontrar um chernossolo cujo material de origem são concheiros antrópicos e não calcários formados aí em processos geológicos, tá? Então, são solos aí bastante interessantes. Esse daqui é um exemplo de um solo sob Sambaqui, em cima do grupo Barreiras. Então, está o grupo Barreiras aqui no litoral do Espírito Santo, lá em Guarapari, e eu tenho concheiro, certo? E parte superior desse concheiro já foi bastante pedogeneizada, as conchas já se encontram bastante degradadas, transformadas nessa matriz que está constituindo aí o solo. Ou seja, essas conchas são os materiais de origem para os solos.